José, filho amado de Jacó, encontrou favor no Egito, sendo elevado a governador. Ele se tornou uma figura de grande importância, salvando o Egito da fome e trazendo sua família para viver nas terras férteis de Goshen. Seus filhos, Efraim e Manassés, cresceram sob a sombra da prosperidade, mas distantes da terra prometida. Eles foram educados na cultura egípcia, mas sempre carregaram em seus corações a herança de Israel. Após a morte de José, a história de seus descendentes se entrelaça com os destinos de Israel, marcados por bênçãos, conflitos e um futuro de restauração. As tribos de Efraim e Manassés desempenharam papéis significativos, influenciando eventos e decisões cruciais. Pouco se fala sobre o destino específico de Efraim e Manassés. No entanto, suas tribos foram fundamentais na formação da identidade israelita e na ocupação das terras prometidas. Eles permanecem como figuras enigmáticas, apesar de suas tribos terem desempenhado papéis cruciais na história de Israel. Suas histórias são entrelaçadas com lendas e tradições que moldaram a nação. Esta é a história deles. Um povo que carregou o peso de um legado grandioso e enfrentou os desafios da fé e da identidade. Suas jornadas são testemunhos de resistência e esperança. Acompanhe conosco nesta jornada, enquanto exploramos a vida, os desafios e as promessas que marcaram o destino esquecido dos filhos de José. Descubra como Efraim e Manassés deixaram uma marca indelével na história de Israel e no coração de seu povo. No leito de morte, Jacó, o patriarca, abençoou seus netos, Efraim e Manassés. Ele sabia que essa bênção não era apenas um gesto simbólico, mas um ato de profunda significância espiritual e cultural. Jacó, guiado pelo Espírito Santo, inverteu a ordem tradicional, concedendo a Efraim, o mais novo, a bênção da primogenitura. Este ato surpreendeu a todos, pois desafiava as normas estabelecidas da época. Nele, te abençoarão os israelitas, dizendo Deus te faça como Efraim e Manassés. Gênesis 48:20. Esta bênção se tornaria um marco na história do povo de Israel. Essas bênçãos prenunciavam um futuro de grandeza e multiplicação para as tribos que surgiriam de Efraim e Manassés. As palavras de Jacó ecoariam através das gerações, moldando o destino de seus descendentes. A bênção de Efraim prometia liderança e poder, enquanto Manassés receberia prosperidade e força militar. Cada um teria um papel crucial na formação e proteção da nação de Israel. Estas bênçãos, entretanto, carregavam em si o peso da responsabilidade. Efraim e Manassés teriam que viver à altura das expectativas e guiar seu povo com sabedoria e justiça. Efraim e Manassés estavam destinados a liderar pelo exemplo, guiando o povo de Israel nos caminhos da justiça e da fidelidade a Deus. Suas vidas seriam um testemunho vivo da bênção de Jacó e do propósito divino para seu povo. As palavras proféticas de Jacó se cumpriram quando os israelitas deixaram o Egito. As tribos de Efraim e Manassés se tornaram duas das mais numerosas. Os descendentes de Efraim e Manassés se juntaram a seus irmãos na grande jornada rumo à Terra Prometida, liderados por Moisés. No deserto, a força numérica de Efraim e Manassés foi fundamental. Elas forneceram um contingente significativo para o exército de Israel, demonstrando coragem e bravura diante dos inimigos. Sob a liderança de Josué, Efraim e Manassés cruzaram o rio Jordão e entraram na Terra Prometida. As duas tribos receberam territórios estratégicos. As terras férteis de Efraim se estendiam pela região central, enquanto Manassés ocupava territórios a leste e oeste do Jordão, garantindo o controle de importantes rotas comerciais. A bravura dos guerreiros de Efraim e Manassés foi fundamental para a conquista de Canaã. Eles lutaram com valentia, subjugando os cananeus e estabelecendo um domínio firme na região.
A divisão do reino, o cisma entre norte e sul. Após o reinado de Salomão, o reino de Israel se dividiu. As 10 tribos do norte, incluindo Efraim e a parte ocidental de Manassés, formaram o reino de Israel. A divisão foi um período turbulento, marcado por conflitos internos e instabilidade política. Efraim, por sua posição dominante, exerceu grande influência sobre o reino do norte, muitas vezes conduzindo-o para longe da adoração ao Deus de Israel. A parte oriental de Manassés permaneceu leal ao reino do sul, Judá, juntamente com Benjamim e Levi. Essa divisão aprofundou o fosso entre as tribos, plantando sementes de rivalidade e conflito. Efraim e a adoração ao bezerro de ouro, um caminho de afastamento. Jeroboão, primeiro rei de Israel, temeu que o povo voltasse a se unir a Judá se continuassem a adorar em Jerusalém. Ele ergueu 2 bezerros de ouro, um em Betel, dentro do território de Efraim, e outro em Dan, no extremo norte. Essa apostasia marcou o início de um longo período de idolatria e afastamento de Deus para o reino do norte. Efraim, outrora símbolo de bênção, tornou-se sinônimo de rebelião e pecado. Manassés. Entre a fidelidade e a assimilação. A história de Manassés é marcada por contrastes. Enquanto a parte oriental permaneceu relativamente fiel a Deus, a parte ocidental, influenciada por Efraim, se deixou levar pela idolatria e pelos costumes pagãos. Mesmo em meio à infidelidade generalizada, surgiram em Manassés homens e mulheres de fé. O rei Ezequias, por exemplo, estendeu seus esforços de reforma religiosa à parte de Manassés que pertencia ao Reino do Sul, mostrando que a chama da verdadeira adoração ainda ardia em alguns corações. O exílio assírio e a dispersão das tribos perdidas. Em 722 a.C., o reino de Israel foi conquistado pelos assírios. As 10 tribos do norte, incluindo Efraim e a parte ocidental de Manassés, foram levadas cativas para a Assíria, tornando-se conhecidas como as 10 tribos perdidas. O exílio representou um período de grande sofrimento e perda de identidade para os descendentes de Efraim e Manassés. Afastados de sua terra e privados de sua herança religiosa, muitos se assimilaram aos povos pagãos, desaparecendo nos anais da história. A promessa de restauração. Um futuro de unidade e esperança. Apesar do destino aparentemente trágico de Efraim e Manassés, as Escrituras oferecem uma mensagem de esperança. Elas nos lembram que, mesmo nas horas mais sombrias, há sempre uma luz no fim do túnel. A história de Efraim e Manassés é um testemunho de que a adversidade pode ser superada e que a redenção é possível. Os profetas anunciaram que Deus, em sua infinita misericórdia, restauraria Israel, reunindo as tribos dispersas e estabelecendo um reino eterno. Esta promessa de restauração não era apenas para o passado, mas também para o futuro. Ela simboliza a esperança de um novo começo, onde todas as nações podem viver em harmonia e paz. Naquele dia, haverá de novo um caminho pavimentado do Egito para a Assíria. E os assírios poderão ir ao Egito, e os egípcios, à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Este caminho simboliza a reconciliação e a união entre povos que antes estavam em conflito, mostrando que a paz é possível. Naquele dia, Israel será o terceiro, depois do Egito e da Assíria, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos o terá abençoado, dizendo: Bendito seja o meu povo, o Egito, e a obra das minhas mãos, a Assíria, e a minha herança, Israel. Isaías 19, 23 a 25. Esta bênção é um lembrete poderoso de que todos somos parte de um plano divino maior, onde cada nação tem seu papel e importância. Essa promessa de restauração se estende até os dias de hoje.
Ela nos inspira a acreditar que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, há sempre a possibilidade de renovação e crescimento. A natureza nos mostra isso constantemente, com suas estações de mudança e renascimento. Ela nos lembra que Deus não se esqueceu de seu povo e que, mesmo em meio às provações e divisões, um futuro glorioso nos aguarda. Este futuro é um convite para todos nós trabalharmos juntos, em unidade e esperança, para construir um mundo melhor para as gerações futuras.